Nós queremos começar o nosso culto em louvor e adoração a Deus. Eu desejo a todos uma ótima noite, uma noite na presença de Deus, uma noite de ministração, de graça, uma noite de paz. Que esse tempo juntos nosso edifique a nossa vida e traga salvação, traga esperança, alegria, força que nós precisamos para a próxima semana. Eu quero ler um texto juntamente contigo. E também quero convidar já o pessoal do Vida Vitoriosa a chegar aqui à frente, né? Vocês já podem chegar aqui, vão dar um rápido depoimento. Tanto o pessoal que fez o Vida Vitoriosa quanto os facilitadores. Eles vão compartilhar conosco em algumas frases o momento deles, a experiência deles desse final de semana. Quero convidar já que o pessoal todo venha aqui à frente. Enquanto isso, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 98. É um salmo que expressa um pouquinho daquilo que nós vivemos nesse final de semana. Diz o seguinte, Salmo 98, versículo 2: O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cada vez que a gente faz uma vida vitoriosa, que a gente tem um final de semana de tratamento, de trabalho, de ministração, nós vivenciamos as promessas de Deus, experimentamos o amor, a fidelidade dEle para com a nossa vida, experimentamos libertação, uma ajuda especial dEle, experimentamos de fato que Ele nos ama e tem um propósito para as nossas vidas. Isso nos anima, isso nos incentiva a continuar, isso é motivo de alegria para cada um de nós. E por isso a gente vai passar o microfone agora e cada um vai poder compartilhar um pouquinho da sua experiência. A gente pode começar no lado de cá, para que o pessoal que está em casa também visualize e tenha esse momento participativo dos testemunhos. E depois você pode levar isso para casa, essa experiência que os outros vivenciaram e que seja de incentivo também para a sua vida. Jesus te liberta de qualquer fortaleza. Momento de dar o perdão. Jesus nos dá a oportunidade de reconstruir e recomeçar novamente. Momento de muita libertação e cura interior. É um momento de libertação e transformação na nossa vida. É sempre um privilégio poder participar do Vida Vitoriosa e da transformação que Deus faz na vida de cada um. E eu sempre digo que o Vida Vitoriosa é o momento de limpar a casa, de limpar aquilo que não está legal, aquilo que está nos pesando. E isso é muito bom, porque saímos sempre do Vida Vitoriosa muito leves. É um momento de muita alegria, né? Ver a transformação que ocorre e o que ocorre na nossa vida e na vida de todos que participam. Esse final de semana o que mais falou comigo foi em relação à renovação de identidade e afirmação da identidade em Cristo. Para mim, o mais importante foi que, por mais imperfeita que eu seja, Jesus me ama, Ele me perdoou de todos os meus pecados e me abençoou com sua graça. Para mim ficou muito importante a questão da identidade também, e que enquanto mais cedo você resolve os problemas que você tem, mais fácil fica de levar a sua vida. Nesse final de semana ficou muito claro para mim que foi o primeiro passo verdadeiramente dado para o meu primeiro autoconhecimento, que vai ser o primeiro de muitos e um caminho a ser trilhado durante toda a minha vida.
Esse curso para mim foi libertador porque eu pude identificar fortalezas que eu não havia quebrado ainda e pude cortar vínculos que alimentavam essas fortalezas. E receber a cura sobre a minha vida foi libertador. Foi um final de semana abençoado, com muito conhecimento, autoconhecimento, perdão, libertação, amor, e eu tenho muita gratidão por vocês. Amém. Vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez na vida dos nossos queridos. Aí tem um pessoal em casa também que não pôde estar conosco que pôde estar conosco no final de semana, mas não pode estar conosco aqui. Vamos agradecer a Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Motivo de festa. Quando há libertação, quando há perdão, quando há uma renovação, quando há uma nova direção na vida de alguém, quando a pessoa vivencia um pouquinho dessa graça de Deus e pode compartilhar isso, é motivo de muita alegria e satisfação. Vamos agradecer a Deus por isso. Muito obrigado, Jesus, por experimentarmos um pouco mais da Tua revelação nesse final de semana. Pessoas queridas tiveram o privilégio de abrir o seu coração, receber uma ministração especial, receber um toque, receber uma palavra, receber uma orientação, receber a cura, receber o alívio, receber o lavar da maldade, e assim podendo começar uma nova vida, podendo começar uma vida contigo, ou podendo continuar uma vida contigo. Te agradecemos de coração, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco, o Senhor é um Deus que nos deu uma identidade, tem um propósito para as nossas vidas. A gente pode viver isso, Pai, é tão bom saber, e nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e queremos dizer que desejamos de fato continuar contigo, a nossa caminhada, para o resto da nossa vida, e por toda a eternidade. Continue conosco, Pai, também nesse culto, ministrando corações, nos trazendo a percepção da nossa situação, do nosso estado, nos ajudando em processos de renovação de mente, de cura interior, de tratamento de vida. Ministre cada um de nós, Pai, de acordo com a Tua intenção, Teu propósito, e que sejamos edificados na Tua presença para sair daqui, para a semana, com um novo vigor, com a nova esperança, com a nova fé, de fato vivendo para o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua presença aqui, e colocamos a nossa vida aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. A gente pode aplaudir. Opa, peraí. Bom, para mim eu trabalhei como facilitadora dessa vez. Foi uma experiência muito legal ver a transformação na vida das pessoas, mas também o que mexeu muito comigo, eu tive algumas curas na minha vida, que foi muito especial estar podendo participar e receber também, mesmo trabalhando. Foi uma bênção. Amém. E o pessoal de casa pode escrever no chat aí do YouTube, vai escrevendo lá a sua bênção, e o pessoal então pode ler mais tarde. Amém? Vocês podem ficar em pé, pode ficar em pé. A gente vai continuar louvando a Deus. A gente vai glorificar esse nosso Deus, um Deus presente, um Deus real. Abra o seu coração, esteja aberto para aquilo que Deus tem reservado. Amém. Vamos declarar a maravilhosa graça do Senhor. Essa canção diz que Ele tomou o meu lugar e a minha cruz Ele levou. Tantas pessoas aqui, a gente ouviu os testemunhos que foram impactadas pelo amor do Senhor, pela graça que alcançou a vida deles. Nessa noite, querido, pode ser uma noite muito especial para cada um aqui. Não deixe que seja apenas mais um domingo à noite, mas o Senhor quer falar contigo, quer falar conosco, quer estar no nosso meio. E você aí de casa também, o Senhor está aí contigo, com a tua família. Então receba e realmente dê o seu louvor a Deus. Não importa onde nós estamos, o Senhor tem prazer em nos ouvir, em ouvir o nosso coração.
o jugo do meu pecado com seu amor tão poderoso. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com sua voz, nos maravilha com seu poder. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Traz paz ao órfão. Traz paz ao homem em meio ao caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, Governa o mundo. Governa o mundo com sua justiça, e é como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ouve, Senhor, a tua igreja te adorando. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida, me deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Porque me libertou. Quem é livre no Senhor, dê uma salva de palmas a Ele. Deus, nós te adoramos nessa noite, Senhor, entronizamos o Teu nome. Nessa próxima canção, quem separou o seu dízimo, sua oferta, como forma de honrar a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, pode estar levando. E que a gente possa, como um só povo, um só propósito, levantar uma só bandeira e dizer que nós adoramos ao Senhor, que Ele é o Rei das nações. Você crê nisso, querido? Ele é o Rei das nações? Ele é o Rei do teu coração? Ele é o Rei da tua família? Ele é o Rei da nossa igreja? Amém? Então vamos declarar. Com palmas. Teu povo reunido, um só corpo, um só Deus, milagres, maravilhas.
maravilhas, tua glória enche o tempo. Erguemos nossos olhos, levantamos nossa voz, adoramos, dizemos, é o Rei das Nações. Hosana, Hosana, Teu fogo, tua glória, teu Espírito, teu poder. Nos prostramos diante do Cordeiro que venceu. Ele está sentado no trono. Rodeado de anjos, teu nome é adorado, és temido em louvores. Hosana, Te adoramos, és bem-vindo aqui, Rei dos Reis. Levante as suas mãos e se esse for o desejo do teu coração, cante. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. És meu Rei, Salvador, és bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador, és bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te entronizamos nessa noite. Tu és o único digno, Senhor. Eu te convido, querido, se for da sua vontade, a fechar os teus olhos nesse momento e realmente pensar sobre a sua vida, como você chegou aqui nessa noite. Quando o Senhor nos toca, Ele transforma a nossa vida. Mas primeiro nós precisamos abrir o nosso coração. E muitas vezes aquilo que nos atrapalha de viver o melhor de Deus é o nosso orgulho. É a falta de quebrantamento do nosso coração. Por isso que você realmente possa fazer a tua oração para o Senhor nesse momento e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero mais de Ti. E eu não quero, Senhor, que o meu orgulho me atrapalhe. Por isso, arranca de mim, Senhor, todo orgulho. Me ensina a ter humildade, Senhor. Me ensina, Pai, a reconhecer a Tua bondade na minha vida. Abre os teus lábios e vai falando com o Senhor. Você aí de casa também, não fique inerte nesse momento. Faça a tua oração para Deus. Ele está aí, Ele está te ouvindo. Nós queremos, Senhor, reconhecer a Tua bondade nessa noite. Porque Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor, para nós. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes olharmos para as circunstâncias da vida e esquecermos da Tua bondade.
Nós queremos, Pai, nessa noite reconhecer que Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Você pode cantar isso? Quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Sua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito, Deus, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Deixa o Senhor te ouvir nessa noite. E se for a tua vontade, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por tanta bondade, por tantas bênçãos, bênçãos que não conseguimos nem contar. Deus, olha para nós nessa noite, Senhor. Encontre o nosso coração agradecido. Nós queremos Te louvar e Te agradecer porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós podemos crer que os Teus planos para nós são perfeitos. Por isso nós Te louvamos, Senhor. E dizemos que Tu és bom o tempo todo. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor dele lutou por nós. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor por nós. Não há palavras, Senhor, no nosso coração que possam expressar o quão gratos nós somos. Que amor é esse, Senhor? Nos ajude a entender e viver o Teu amor nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa empresa, com os nossos filhos, com os nossos chefes, com os nossos pais, na nossa célula, na nossa igreja, Senhor. Que possamos ser conhecidos, Senhor, por um povo que ama a Ti e que quer Te agradar de todo o nosso coração. Esse é o nosso clamor nessa noite, Senhor, e esteja conosco. Declaramos que o nosso coração está aberto, a nossa mente está receptiva para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Creio que cada um de nós tem um relato de uma experiência, de um livramento, de uma salvação, de um resgate. Talvez momentos de profunda tensão, de nervosismo, de dificuldades, mas onde de alguma forma foi possível experimentar o livramento, experimentar a salvação. Quantas vezes já foi necessário que você salvasse a sua vida? Quantas intervenções, você que é mãe, foram necessárias para salvar o seu filho? Você que é pai, quantas vezes alguém da família esteve em perigo, em risco? Cada um de nós tem uma história de livramento, de salvação, de resgate. E é importante que a gente pense sobre isso e consiga incluir Deus nessa história. A temática da mensagem de hoje é salve a sua vida. Até porque a gente já sabe que Deus tem feito muito, Deus tem feito tudo o que é necessário para que nós possamos ser salvos. Mas tem a nossa parte, tem o nosso esforço, a nossa dedicação para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa experimentar algo novo. E muitas vezes existe uma certa inércia que nos faz não progredir. O Marinho e a Jaqueline fizeram uma maratona essa semana, tentando levar as pessoas a vencerem a inércia. E quem não venceu ainda, na próxima semana, contacte com eles para que eles possam ajudar você a vencer a inércia. Essa paralisia, esse momento de ficar parado e não tomar uma iniciativa, não tomar uma decisão, não ter a força para agir, esse é um momento perigoso para as nossas vidas. E nós precisamos compreender isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. E nós queremos ler algumas verdades importantes para a nossa meditação desse texto. E sempre é importante a gente avaliar, analisando a vida de outras pessoas, de outras vivências, e tirar daquela vivência um ensinamento para a nossa vida. Até porque eu quero usar esse texto em primeiro lugar para analisar, avaliar a vida espiritual de uma pessoa e ao mesmo tempo fazer um paralelo, uma analogia para a nossa vida espiritual. Eu creio que algumas verdades poderão ser aplicadas. Gênesis capítulo 19, começando a leitura no versículo 12. Isso depois de Abraão ter lutado, intercedido a favor de Ló, que era o seu sobrinho. Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma e Ló morava nessa cidade. E Abraão não queria que o seu sobrinho fosse morto também, que ele morresse juntamente com aquele povo. Por essa razão começou a interceder a favor de Ló.
E Deus então envia anjos à casa de Ló para que ele pudesse ser salvo. Veja só o texto, Gênesis capítulo 19, do versículo 12 em diante. Então os visitantes, os anjos, os mensageiros disseram a Ló: tem mais gente na sua casa? Pegue os seus filhos, suas filhas, seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher, suas filhas e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e as duas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare nesses vales, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está bem, está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade, agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. E de repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale, os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Desculpa, eu pulei alguns versículos, eu fui do 26 ao 30, só para você não perder a sua leitura. Versículo 30, Ló teve medo de ficar morando em Zoar, por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Vem cá, vamos dar vinho ao pai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. E o texto continua, obviamente, porque a história está percebendo que ela está ficando parecido com algumas novelas. Mas enfim, vamos à reflexão nossa, a reflexão desse texto. Existe aí um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, que insiste com a vida de Ló, com Ló, sua esposa, com a sua família, para que saiam da cidade de Sodoma. E nós queremos fazer uma meditação em alguns passos que Ló dá e fazer uma aplicação à nossa vida. Veja só. Primeiro momento, o que Ló recebe é uma advertência. E a pergunta que nós poderíamos nos fazer é a seguinte: ele recebeu uma exigência para uma mudança ou uma oportunidade de livramento? Por quê? Porque muitas vezes quando Deus vem falar conosco, a intenção, ou a compreensão nossa do falar de Deus é que Deus quer que a gente mude, que Ele quer que a gente faça algo difícil, que Ele quer complicar a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos que o falar de Deus, o agir de Deus na nossa vida tem a ver com livramento. Muitas vezes a nossa análise, a nossa avaliação é
de que Deus não tem boas intenções conosco, que Deus não é amoroso. Já imaginou você morando numa cidade, como Luiz Eduardo, maravilhosa. Aí chega na madrugada, um mensageiro, ou no início da noite, um mensageiro, e diz, você precisa sair daqui. E você acabou de fazer a sua casa, linda, maravilhosa. E aí você está lá, sentado naquele sofá novo, televisão nova, uma maravilha. Você ligou o ar-condicionado, está gostoso, muito gostoso. Aí o mensageiro diz, saia daqui. Mas então, peraí, deixa eu fazer um saque no banco primeiro. Deixa eu ver meus documentos. Não, peraí, calma. E aí você pede para que o mensageiro tenha calma. Talvez não para você recolher as coisas que você quer levar, mas para que você tenha tempo de avaliar se vale a pena sair ou não. Aí o mensageiro fala assim, eu vou destruir Luiz Eduardo. Aí você diz, será? E Barreiras não vai destruir não? E aí você começa a questionar essa mensagem, e você não percebe que Deus está querendo livrar você, está querendo tirar você, e você para e pensa na sua casa, naquele sofá, naquele conforto todo, e aí você diz, o que eu faço? Será verdade? Veja só, muitas vezes, muitas falas de Deus para a nossa vida, são falas de livramento. Não tem nada a ver em colocar mais uma incumbência sobre você, não tem nada a ver em te dar uma tarefa. Muitas das falas de Deus, eu não estou falando de todas, muitas falas de Deus têm a ver com livramentos na nossa vida. E nós interpretamos como mais um peso, mais um fardo, mais uma dificuldade. Veja só, quando nós pensamos em leis, nós nos preocupamos com as leis porque elas são difíceis de serem cumpridas. Mas quando Deus coloca leis, Ele tem o intuito de nos proteger, de nos guardar, para que a gente não caia nas armadilhas da vida. É o que a gente viu no Vida Vitoriosa no final de semana. Deus dá uma advertência, e muitas vezes as pessoas interpretam de modo errado. Mas será, Deus, você quer que eu saia mesmo de Luiz Eduardo? Veja só o que acontece com a vida de Ló, sua família. A morosidade de sair daquela casa. O anjo fala, o mensageiro fala, e eles ficam lá andando de um lado para o outro. Sabe quando você precisa fazer uma viagem e não quer fazer a viagem? Você precisa fazer sua mala e não quer fazer a sua mala? Aí você fica lá andando lentamente de um lado para o outro, mas será que eu vou? Será que não? E você está lá pensando, vale a pena viajar? Será que compensa fazer essa viagem? E você fica lá, devagar, lentamente, andando de um lado para o outro, sem pressa para colocar as malas no carro e fazer a sua viagem. Mais ou menos essa era a situação de Ló e sua família. Eles estavam lá pisando de um lado para o outro, caminhando de um lado para o outro, aparentemente preparando as coisas, mas não tinha muito o que levar. Não tinha o que levar. Era, na verdade, para salvar suas vidas. Não tinha grandes coisas para embarcar e depois colocar numa carruagem, numa carroça, para depois levar a um outro lugar. Talvez essa lentidão e há uma insistência aqui dos mensageiros que o tempo está acabando, não há mais muito tempo, Deus vai destruir essa cidade e vocês precisam sair daqui. E Ló, a sua esposa e as meninas andando de um lado para o outro. E há uma insistência, uma repetida insistência, saiam daqui, porque se trata de uma urgência, é necessário que vocês saiam para que a vida de vocês seja poupada. E eles andam de um lado para o outro, talvez medo de que se trate de um engano. Quando Deus fala, eu e alguns de vocês, em algumas situações, também achavam que Deus ou alguém estava nos enganando. Será que eu vou obedecer à toa? Será que eu vou fazer tal coisa sem depois ter alguma recompensa? Talvez algo que nem seja necessário fazer. Nós interpretamos às vezes até o falar de Deus, quando nós temos certeza que se trata do falar de Deus, como se fosse algo enganoso para as nossas vidas.
E não conseguimos entender em tudo isso a intenção de Deus em salvar a nossa vida. Ou talvez nós também tenhamos medo de deixar algumas coisas para trás. Se eu preciso deixar tudo, toda a minha casa e tudo que está nela, para sair de lá, sem levar absolutamente nada, será que eu também não andaria de um lado para o outro, avaliando a situação? Ló estava perdendo tempo. Se ele saísse antes, ele teria uma certa vantagem, mas ele acabou se enrolando, quase enrolando demais naquela situação, talvez não acreditando, talvez não querendo acreditar ou não querendo sair da sua casa, deixando lá algumas riquezas para trás. E aí Ló começa a negociar com Deus. E essa parte chama a nossa atenção, porque Ló diz ao Senhor: o Senhor quer que eu vá até as montanhas? Lá longe? Até porque nas montanhas não há conforto, não há esse comodismo que eu posso viver aqui em Sodoma. O Senhor quer que eu vá até as montanhas? Aí Ló dá uma dica: não tem aqui uma cidade perto? Eu não posso ficar aqui nessa cidade? Veja só, aí ele conversa com o mensageiro diz: então tudo bem, então você pode ficar naquela cidade, é uma pequena cidade, eu não vou destruí-la. Mas talvez seria melhor se Ló fosse até as montanhas. Ele escolhe o seu futuro, ele prefere determinar o seu futuro. Talvez considerando um preço alto demais de obedecer e ir até as montanhas. Não começamos nós muitas vezes a negociar com Deus quando de alguma forma nós não gostamos do que Deus está nos falando? Quando Deus nos pede alguma coisa, eu lembro muito bem, quando eu senti de Deus que eu deveria ser pastor, eu falei: não, Deus, eu não quero ser pastor, eu prefiro fazer outra coisa. Aí eu prometia para Deus: não, eu prefiro ser fazendeiro. E aí eu vou ganhar muito dinheiro, aí eu vou dar muito dinheiro para a igreja, tentando negociar com Deus, e Deus não entrou na minha, como entrou aqui na vida de Ló. Muitas vezes nós começamos a negociar com Deus, nós não queremos fazer as coisas da forma como Deus está nos pedindo, queremos lá uma exceção, uma mudança, alguma coisa diferente, para ter um pouco mais de prazer, um pouco menos de sacrifício, um pouco menos de esforço, um pouco menos de dedicação. Começamos a negociar com Deus. Deus pede para você fazer, por exemplo, um discipulado, ou convidar alguém para a célula, ou orar por alguém. Aí você diz: depois o farei, agora não. Aí Deus te dá uma outra orientação: ajude uma certa pessoa que está precisando da sua ajuda. Aí você diz: eu até pretendo ajudar, mas agora não, talvez no final de semana, no outro ou no outro. E a gente começa a barganhar com Deus, começamos a negociar com Deus. Aqui na minha leitura, Ló perdeu ao negociar com Deus. Veja só o que acontece. No caminho, quando eles estão em direção àquele povoado, àquela cidadezinha, diz o texto que a mulher dele olha para trás. E aí há muitos estudiosos que tentam entender o que significa esse olhar para trás, e se chega a um consenso de que olhar para trás não é apenas dar uma olhadinha para ver como Sodoma está, se ela já está queimando ou não, se houve uma erupção de um vulcão ou não. Não é aquela olhadinha, mas o olhar atrás, como diz também Jesus, quando você põe a mão no arado, você não pode olhar atrás, significa de você voltar seus sentimentos, suas intenções, o seu desejo para aquilo que ficou para trás. E talvez até essa mulher tenha voltado para buscar alguma coisa na cidade.
Talvez tenha voltado para ver alguma coisa ou contemplar a destruição da cidade para ver de fato se ela seria destruída. A gente sabe que a intenção do coração tem a ver com apego a algo daquela cidade, da cultura, da vivência, dos pertences que lá ficaram, enfim, alguma coisa atraía para aquela cidade, porque não por acaso Deus a transformou numa estátua de sal. Não por acaso houve essa, aspas, condenação sobre a vida dela. Deus tinha e sabia o porquê disso, um descaminho. Aquilo que era para ser um caminho para buscar alguma coisa se tornou um problema, um descaminho, uma dificuldade, um vínculo talvez lá inquebrável que ela estava alimentando, ou talvez uma paixão insubstituível, alguma coisa a fez olhar para trás. E é interessante que Ló, ao observar tudo isso, ele fica com medo. E aí, ele queria ficar na cidade chamada Zoar, pequena cidade. E de alguma forma ele fica desconfortável, porque a cidade era muito perto a Sodoma. Sodoma já estava em destruição. Se houve uma erupção ali, vulcânica, não sei. Mas houve uma destruição, a Bíblia diz que caiu fogo do céu. Como isso foi interpretado, também não sei, e não importa. Fato é que Sodoma estava sendo destruída. E Ló, ao observar tudo isso, começa a ficar apavorado. E o texto diz que Ló ficou com medo. Agora pare e pense. A orientação para a vida de Ló era ficar na cidade de Zoar, que era muito próximo, ou ir até as montanhas. Era de ir mais longe. Ló achava isso muito longe. Achou que não chegaria até aquele lugar. Mas o fato dele não ter ido longe fez com que ele talvez percebesse aquela destruição de uma forma mais vívida. E por essa razão, o coração dele começou a se encher de medo. Perdeu a esposa, os genros nem junto foram, que eram genros prometidos, não eram ainda os maridos das filhas. Eles nem junto foram. E agora ele está lá, ele e as duas filhas. E veja só o que acontece depois disso. Ló, tomado de medo, ele sai de Zoar e vai para onde? Para uma caverna. Aonde? Nas montanhas. Para lá onde ele deveria ter ido num primeiro momento. Ele fica tão apavorado que ele tenta levar a sua vida lá. Aonde? Na caverna. Deixando a sua residência em Sodoma em destruição. Chegou nessa caverna e lá aparentemente não tinha ninguém morando, só ele e as suas duas filhas. Ele estava na caverna, eu não quis colocar, ele estava na cova, porque ficaria feio, mas estava no covil, porque ele estava num processo de final de linha. Era um esconderijo das ameaças da vida? Ou na caverna ele estava enterrando o seu futuro? Na caverna, sem conexões, sem pessoas, apavorado pelo que tinha visto, com medo de que talvez outra desgraça cairia sobre a sua vida, ele se fechou naquela caverna. Alguém outro, Elias, também teve seus momentos difíceis. Profeta, teve dificuldades com o rei, dificuldades com a rainha. Acabou fugindo da presença do rei, não quis saber de nada, se escondeu numa caverna. Mas para Elias, Deus falava e ele respondia. Havia uma comunicação com Deus. Para Elias, a caverna foi lugar de refúgio por um tempo. Foi lugar de abrigo por um tempo. E depois de ter conversado com Deus, Elias saiu daquela caverna e foi para o trabalho. Foi ungindo pessoas rei, foi ungindo outros profetas. E assim ele continuou o seu ministério
passando a responsabilidade para outras pessoas. Elias aproveitou o momento de caverna para conversar com Deus, colocar a sua vida em ordem com Deus. Ló, apavorado, estava enterrando o seu futuro na caverna. O que nós lemos depois, que a atitude das meninas, das filhas de Ló, era talvez comum na cidade de Sodoma, por causa da perversidade daquele lugar. Lemos lá que eles deram uma bebida ao pai e depois se deitaram com ele, porque não tinha com quem casar naquele lugar. Alguém que começou a enterrar o seu futuro numa caverna, colocou um ponto final na sua vida por causa do medo, e aí a gente precisa voltar para a trajetória de Ló. Por que ele teve tanto medo? Por que esse medo na vida de Ló? Dificuldade de sair de Sodoma, dificuldade em obedecer ao mensageiro, negociando com o mensageiro para facilitar sua vida, e depois não obedecendo na íntegra a orientação de não olhar para trás, acabou perdendo a esposa. E agora ele chega à caverna, já não tem mais recursos, enterrando ali o seu futuro. Como falei, isso é o relato da espiritualidade de Ló, trajetória de parte de sua vida. Abraão, nesse período, estava intercedendo a favor de Ló. Mas depois, uma certa manhã, quando ele foi olhar, subiu a montanha para ver o vale onde estava situada a cidade de Sodoma, ele viu a fumaça subindo ao céu. E aí Abraão já sabia o que tinha acontecido. Ló, perdido na confusão da sua vida, espiritualidade da vida dele. Fazendo agora um paralelo para a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa forma de viver, o nosso modo de lidar com as dificuldades da vida e cuidar para que a inércia ou outras forças não nos prendam. Veja só, nós também recebemos orientações de Deus. Deus também fala conosco, e o maior desejo de Deus, a maior paixão de Deus é salvar a nossa vida, nos libertar dos males, nos dar uma vida em abundância. O maior prazer de Deus não é nos colocar em situações difíceis, complicadas, para que a gente sofra. O sofrimento pode fazer parte da nossa vida, mas a intenção de Deus não é causar dificuldades, e sim estender a mão, nos ajudar, nos libertar, nos perdoar. Essa é a intenção de Deus. Mas a nossa forma egoísta de ver as coisas, de avaliar o nosso caminho, a nossa trajetória, temos a tendência de diminuir ou de negociar as coisas com Deus. E aí nós, quando somos impulsionados por Deus para fazer alguma coisa, para andar em obediência, nós não queremos sair do nosso conforto, do nosso comodismo. Ficamos lá de braços cruzados, esperando que talvez alguém faça aquilo que precisa ser feito. Achamos que não é conosco, é do outro a incumbência, a responsabilidade. Não, eu não sei, acho que não posso, acho que não tem como. E a gente fica se enrolando no nosso lugar, na nossa casa, no nosso ambiente de conforto, na nossa zona de segurança. E lá esperamos. E aí quando nós recebemos mais uma outra alerta, mais um aviso, mais um puxão, nós dizemos: calma, eu não estou pronto ainda. Espere mais um pouquinho, eu preciso me recompor aqui. Eu não sei o que vou fazer. E a gente fica andando de um lado para o outro, na nossa casa, esperando o tempo passar. E depois, quando Deus pede algo mais, pois é, Deus, mas será que não tem como diminuir essa minha responsabilidade, esse meu trabalho? Não tem como repartir com outro alguém? Começamos a negociar algo que nós não deveríamos negociar.
E quando então o mensageiro de Deus diz, não, tudo bem então, faça metade só. Aí nós sentimos aquele alívio, que bom, posso fazer só um pouquinho, não preciso fazer muito e Deus me entende perfeitamente. Só que nós não percebemos que essa negociação traz prejuízos. E depois, talvez como Ló, o medo nos apavora, a dificuldade nos persegue, porque a gente não quis ir longe. Queríamos fazer apenas o mínimo, só o básico. Achamos que nos livramos de um problema, de uma responsabilidade, e na verdade nós complicamos a nossa vida. O alívio se torna um problema. E aí o medo, as dificuldades começam a atormentar a nossa vida. E aí nós acabamos na nossa caverna. Talvez com poucos contatos, talvez com pouco interesse de estar com outros, com pouca disposição em fazer diferença. Nós nos fechamos no nosso canto, na nossa caverna e queremos curtir aquele ambiente, talvez tomados pelo medo. E nesse momento, nós estamos enterrando o nosso futuro. A inércia, essa amarra que nós, de alguma forma, coletamos na nossa caminhada, essa amarra nos prende. E agora nós não temos mais a capacidade de caminhar, de andar. Duas perguntas que são necessárias, que precisamos responder, que são necessárias que façamos a nós mesmos. Qual é a nossa Sodoma? Ló estava acostumado com a cultura de Sodoma, uma cultura de perversidade, de imoralidade, de coisas erradas. Ele estava acostumado com aquele ambiente. As filhas também. Os genros então, os prometidos genros, eles nem queriam saber de nada diferente. Ficaram lá. A esposa olhou para trás. Ela talvez queria voltar a Sodoma. Qual é a nossa cidade? Será que nós nos encontramos num lugar como Sodoma? Lugar errado, cheio de coisas erradas? Será que a nossa mente, o nosso coração está fantasiando, pensando, imaginando, sonhando com coisas erradas? Será que as nossas atitudes, o nosso ambiente de trabalho, onde nós nos encontramos, ou o nosso planejamento é de Sodoma? O anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus quer nos tirar de Sodoma. Será que estamos em Sodoma? Nem achamos errado quando as pessoas falam absurdos, imoralidades, perversões. Já achamos tudo normal, tudo do momento da época que a gente está vivendo. E a segunda pergunta: será que nós nos encontramos em alguma caverna? Talvez por causa do medo, talvez por causa de algum sofrimento, talvez por causa de um descaminho, ou talvez por causa de um trauma que nós sofremos, uma forte impressão que foi negativa para a gente, que nos levou a um lugar, um esconderijo que nós chamamos que é a nossa rocha, talvez até, que é o nosso lugar seguro, e na verdade é uma zona de conforto da qual nós não queremos sair. Uma caverna, talvez onde até não tenha muito recurso, e você justifique, mas aqui eu não estou curtindo a vida, mas você está se escondendo. Você tem se escondido das pessoas, de Deus, do chamado de Deus. Como já falei antes, Elias também teve o seu momento de caverna, mas na caverna conversou com Deus. Ló não conversou com Deus. E aparentemente na caverna ele foi definhando e gradativamente a vida foi terminando. Como falei antes, enterrando
o futuro. Deus tem coisas valiosas para a gente, coisas preciosas. Toda essa história parece negativa pela atitude de Ló. Da perspectiva de Deus, é uma tentativa de salvamento, de livramento, de fazer com que Ló tivesse de fato um futuro. Mas da forma como Ló viveu, acabou enterrando seu futuro. Da mesma forma como Deus quer nos conduzir, quer nos levar para um futuro melhor, quer nos levar para algo maior. Mas será que da forma como nós estamos caminhando, esse caminhar vai nos levar para a caverna e nos deixar na caverna para todo sempre? Nunca podemos esquecer, e a gente tem falado isso muito no final de semana, no Vida Vitoriosa, nunca podemos esquecer que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós somos mais do que imaginamos. Muitas vezes o orgulho nosso nos eleva àquilo que nós não somos. Mas a identidade que nós temos em Cristo Jesus é muito mais, é muito maior do que a percepção que nós temos de nós mesmos. E nós precisamos compreender que da forma como Deus quer nos conduzir, Ele não quer nos conduzir para a caverna, para morrer na caverna. Ele quer nos conduzir a algo maior. Mas talvez o nosso pensamento negativo, o nosso desânimo, a falta de iniciativa tenha nos colocado num lugar que é parecido com a caverna. Deus não tem reservado isso para a gente. Se a gente vai passar na caverna, é para conversar com Ele por um tempo e depois continuar a nossa caminhada. O que tem prendido você? O que tem amarrado você? Espero que a nossa vida seja totalmente diferente da vida de Ló. Espero que a gente aprenda com esse exemplo da perspectiva de Ló negativo e possa compreender o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um caminho de vitória. A gente tem repetido isso tantas vezes. Quando no final de semana de Vida Vitoriosa, de Veredas ou de outros mais, a gente vê a ministração de Deus, a gente vê no rosto a libertação, e a gente tem o privilégio de olhar as pessoas na sexta-feira à noite, ver o semblante de cada uma delas, e depois no final de semana, no domingo pela manhã, ou ao meio-dia, ver o semblante totalmente transformado. Isso enche o coração da gente de uma alegria, de uma vontade de ver todas as pessoas sendo transformadas. É o que Deus tem reservado para a gente. E é hora de estar num movimento que não é em direção à caverna, mas um movimento que tem tudo a ver com aquilo que Deus está reservando para a gente. O movimento no caminho que Deus tem guardado para a gente. O movimento em direção àquilo que Deus tem colocado como alvo da nossa vida. Eu quero que você tenha plena convicção de que a sua vida é muito preciosa. E que você não pode andar no caminho de Ló. Eu não queria entrar nesses detalhes aí, mas pare e pense. As duas filhas sendo engravidadas pelo pai. Porque não havia homem naquele lugar. Não tinha a quem dar as filhas em casamento. Que lugar é esse? Que mentalidade é dessa descendência de Ló? Que cultura tem essa descendência de Ló de gerar filhos dessa forma? Aonde vai dar essa descendência? No que vai dar essa descendência? Deus não tem reservado isso para a nossa vida. Deus tem algo muito maior. E eu quero que você receba isso não de mim, mas de Deus, o valor que você tem. E Deus, no seu amor, não quer que você caminhe por esse caminho de Ló, e muito menos o caminho da esposa de Ló, mas que você experimente de fato
a renovação, a graça, o perdão, a ministração do Espírito, um tocar de Deus a cada momento, a cada instante. No seu quarto de escuta, na célula, onde você se encontrar com alguém, que você experimente isso. Que os seus encontros não sejam encontros, usando essa figura de linguagem, que não sejam encontros de caverna. Que a sua cultura não tenha essa cultura de caverna, mas que você possa aproveitar cada momento para fluir nessa graça de Deus, para receber de Deus e para dar aos outros aquilo que você tem recebido. Que a sua vida seja incendiada. Quando Abraão começou a interceder a favor da cidade de Sodoma, ele obviamente tinha uma outra visão do que Ló. Abraão queria ver vida, e aí ele clama a Deus: Deus, se há 50 justos na cidade, o Senhor destruirá a cidade? Deus diz: não. Se na cidade há 50 justos, essa cidade será poupada por causa desses 50 justos. Entenda esse princípio. Deus tem algo precioso reservado para cada um de nós. Viva esse princípio em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez por esse momento, pela Tua presença, a Tua vida em nossa vida. Deus, a gente tantas vezes vê e lê exemplos negativos na vida real e na palavra. Vemos pessoas que acabam não aproveitando as oportunidades. Nós vemos pessoas que têm o privilégio de serem salvas pelo Senhor, mas porque por alguma razão decidem não estender a sua mão para serem salvas. A gente lê sobre pessoas assim e nós sabemos que na nossa vida isso também pode acontecer. Pai, nós queremos fazer a nossa parte para que sejamos salvos. Nós queremos fazer a nossa parte para que não permaneçamos na caverna. Pai, se há a necessidade de sair de alguma Sodoma, de um lugar de perversão, que o Senhor fale a essas pessoas para que elas possam de fato serem libertas da Sodoma. E Deus, se há pessoas que estão em cavernas, estão presas, estão sem iniciativa, sem perspectiva, enterrando o próprio futuro. Ó Deus, que haja a manifestação do Teu poder, da Tua graça, para que essas pessoas também sejam libertas. Pai, nos faça entender aonde nós estamos. Me faça entender, Deus, aonde eu estou, para que eu possa caminhar no caminho da obediência e viva muito mais do que em cavernas. Possa de fato viver de acordo com a Tua promessa e a Tua verdade. Deus, se há alguém aqui que já está sem esperança, apenas olhando pela abertura da caverna, esperando o tempo passar, ó Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, estenda a Sua graça, fortaleça, fale com ela, tenha misericórdia dela, Pai querido, para que possa ouvir o Teu falar, e como Elias foi renovado na caverna, possa receber esse renovo também, para de fato viver de acordo com a identidade, de acordo com a promessa, de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, que ninguém que aqui está, ninguém que está nos assistindo, esteja preso numa caverna, Pai querido. Tenha compaixão, estenda a Sua graça, estenda a Sua misericórdia, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam salvas. Ó Deus, assim como o Senhor enviou mensageiros à cidade de Sodoma para falar com Ló, continue, Pai querido, por misericórdia,
enviando mensageiros a cada um de nós, para que de fato vivamos a tua promessa. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado, Pai, porque também nessa noite o Senhor quer perdoar aqueles que vivem como Ló, aqueles que estão orando agora, pedindo por perdão, pedindo por sabedoria, pedindo por graça. Ó Pai, que tua salvação invada essas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite. Obrigado porque o teu perdão está ativado nesse lugar. Conduza as nossas vidas na volta para casa. Conduza as nossas vidas para a semana. Conduza as nossas vidas para fora da caverna. E também longe da cidade de Sodoma. Que a gente viva a vida que o Senhor tem reservado para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos colocar em pé, vamos cantar essa última música. Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir. Cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado pra que eu possa crer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado pra que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Que nessa semana nós possamos caminhar por fé. Que o Espírito Santo esteja contigo, te direcionando, e que você sinta cada dia mais esse amor do Senhor. Amém? Uma boa semana para você.